Seja bom e estabeleça limites. Você foi ensinado a ser aquele personagem dos filmes que sempre faz a coisa certa? Que salva todo mundo, que nunca mente, que é honesto, leal, compassivo e generoso, e no final todos o amam e tudo dá certo. Sério mesmo? Porque deixa eu te contar. Esse cara não existe no mundo real. E se existisse, ele seria explorado até o último centavo. Maquiavel entendeu algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira negando. A bondade absoluta, quando não acompanhada de inteligência estratégica, é um convite aberto para o abuso. Não estou falando em ser mau, estou falando em ser realista. Porque qual é a moral aqui? A moral é que o mundo não funciona como nos contos de fada. As pessoas não respeitam você porque você é bom, elas respeitam você porque você estabelece limites. Elas não te amam porque você é generoso. Elas te amam quando você também sabe dizer não. E enquanto você está aí tentando ser o herói da sua própria história, aqueles que entendem o jogo estão subindo na hierarquia, conquistando relacionamentos muito mais saudáveis e vivendo vidas muito mais satisfatórias. Mas aqui vem o ponto que vai te deixar pensando. Você realmente quer continuar sendo explorado em nome da bondade? Ou você quer aprender como ser bom sem ser idiota? Porque nos próximos minutos você vai descobrir por que a bondade sem coragem é autossabotagem disfarçada de virtude, como a imagem que você projeta importa muito mais do que o caráter que você cultiva. E, mais importante, como ser bom sem virar tapete. Porque sim, é possível. E essa é a diferença entre uma vida de exploração e uma vida de poder real. Então, qual é a moral da bondade? Vamos descobrir juntos? Se inscreva e comenta aqui. Sou bom, mas tenho limites. Porque quem entende isso muda de verdade. Bloco 1. A bondade. Como convite para abuso. Olha só, tem uma coisa que ninguém quer ouvir. Mas Maquiavel já tinha sacado isso lá no século XVI. Ser previsível é ser vulnerável. E a bondade? Bem, a bondade é a previsibilidade em forma de caráter. Quando você é aquele cara que sempre diz sim, que sempre compreende, que nunca reclama, você está basicamente mandando um convite aberto para a galera vir depositar os problemas dela na sua porta. Por quê? Porque você sinalizou sem nem perceber que seu tempo, sua energia e sua paciência são recursos infinitos. A realidade é dura. Pessoas previsíveis são fáceis de manipular, porque todo mundo já sabe exatamente como você vai reagir. Você virou um NPC, sabe? Aquele personagem que faz sempre a mesma coisa. Pensa no seu trabalho por um segundo. Tem aquele colega que diz sim pra tudo? Adivinha só quem acaba fazendo tudo sozinho? Tem aquele amigo que é sempre compreensivo, que nunca joga na cara de ninguém quando é magoado? Parabéns, ele virou o psicólogo gratuito do grupo. E aquele parceiro que nunca reclama, que aceita qualquer coisa? Bem, ele tá aceitando muito mais do que deveria, porque ninguém tá nem aí com o que ele sente. A bondade sem limites não é virtude, meu jovem. É um cartaz piscante dizendo, abra a porta, pode vir explorar. Maquiavel observou que quem insiste em ser bom o tempo todo vira alvo. E a psicologia moderna confirma. Pessoas que não conseguem dizer não sofrem mais burnout, mais depressão, mais exploração. Isso não é coincidência. Então qual é essa aplicação prática disso tudo? No trabalho, dizer não é um ato de autorrespeito, não de egoísmo. É você estabelecendo que seu tempo tem valor. No amor, previsibilidade convida ao desrespeito porque a outra pessoa sabe que você vai aceitar qualquer coisa. Na amizade, generosidade sem limites vira exploração com o nome chique de lealdade. Você está entendendo? A bondade é importante, mas bondade sem limites é só um convite para a exploração. Agora, aqui vem o ponto que muda tudo, porque mesmo que você consiga se proteger dessa exploração, existe outra força muito mais poderosa trabalhando contra você. E ela está operando nos bastidores. Bloco 2. A imagem. Manda mais que o caráter. Você pode ser a pessoa mais competente da sala e ninguém vai notar. Mas se você entrar com os ombros erguidos, com um contato visual firme e aquele tom de voz que não pede permissão, as pessoas vão acreditar que você sabe o que está fazendo, mesmo que não saiba nada. Por que isso acontece? Porque o cérebro humano toma decisões em milissegundos baseado em sinais não verbais. E a realidade é bem mais crua do que a gente gostaria. As pessoas não julgam você pelo que você é, mas pela energia que você projeta. Maquiavel já tinha sacado isso. E a psicologia moderna confirma. A aparência confiante gera uma atribuição automática de competência. Você está entendendo? Sua moral, seu caráter, sua integridade, tudo isso é invisível.
O que as pessoas veem é você. Pensa em um líder militar que venceu não porque era o melhor estrategista, mas porque parecia invencível. Napoleão não conquistou a Europa porque tinha planos perfeitos. Conquistou porque entrou em cada batalha como se já soubesse que ia vencer. E os soldados acreditavam nisso. Agora contrasta isso com um especialista tímido que sabe tudo, mas fala baixo, não faz contato visual e fica no canto da sala. Qual dos dois as pessoas vão seguir? Qual dos dois vai subir na hierarquia? O idiota carismático que não entende do produto, mas vende tudo versus o trabalhador invisível que faz tudo certo? Quem você acha que vai ganhar promoção? A resposta dói, mas é essa. A imagem vence. Porque qual é a moral aqui? A moral é que as pessoas não têm tempo de verificar se você realmente sabe o que está fazendo. Elas vão no que vem. Então qual é a aplicação prática? A autoridade projetada começa com postura, ombros para trás, cabeça erguida. Continua com contato visual, olha nos olhos de quem está falando com você, não desvie. E termina com tom de voz. Fala com convicção, não com dúvida. Silêncio estratégico é mais poderoso que falar demais, porque quem fala pouco parece que sabe muito. E aqui está o segredo que ninguém fala. Sua bondade, sua integridade, sua moral, tudo isso só importa se as pessoas perceberem que você também tem coragem. Porque se você for bom, mas parecer fraco, ninguém vai respeitar você. Agora, aqui vem o ponto que muda tudo. Porque a imagem só funciona se você souber quando mudar. E é aí que a maioria das pessoas se ferra. Bloco 3. O preço da coerência. O homem que insiste em ser sempre o mesmo morre. O que prospera é o que muda. Maquiavel já tinha sacado isso e a realidade confirma. Rigidez moral é recusar-se a aprender com a realidade. Você está ali, agarrado aos seus princípios como se fossem uma âncora, enquanto o mundo muda ao seu redor e você fica para trás. A vida não é um jogo com regras fixas, meu jovem. É um jogo onde as regras mudam constantemente e você precisa mudar com elas. Porque qual é a moral aqui? A moral é que seus princípios não são uma prisão, são uma bússola. E uma bússola que não se move é só um objeto inútil em cima da mesa. Pensa em Aquiles na Ilíada. O cara era forte, era honrado, era previsível. E sabe o que aconteceu? Ele morreu. Agora pensa em Odisseu, aquele que não era o mais forte, mas era o mais astuto. Ele mentiu, se disfarçou, se reinventou. E é celebrado como herói porque sobreviveu. A força bruta perderia, a adaptação venceu. Porque qual é a diferença? Odisseu entendeu que ser honesto não significa ser burro. Você pode ser honesto e ainda assim estratégico. Mudar de tática não é traição, é inteligência. A história está cheia de exemplos de pessoas que se recusaram a mudar e quebraram. O profissional que insiste no mesmo método fica obsoleto. O casal que não se adapta um ao outro se destrói. A empresa que não evolui desaparece, porque a realidade não está nem aí com seus princípios. Ela continua mudando. Então qual é a aplicação prática disso? Você pode ser honesto e ainda assim estratégico. Você pode ter valores e ainda assim ser flexível nas táticas. Seus princípios não são prisão, são bússola. E uma bússola aponta a direção, não te obriga a caminhar em linha reta. A rigidez moral é autossabotagem, porque você está escolhendo perder em nome de estar certo. E aqui está o segredo que ninguém fala. Não é sobre ser temido ou amado. Não é sobre isso. É sobre algo muito mais fundamental, algo que a maioria das pessoas está buscando no lugar errado. E se você quer descobrir o que é, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui. Sou bom, mas tenho limites. Bloco 4. Amor sem respeito é ilusão. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Respeito é uma decisão que você toma todo dia. E amor é o que determina se você vai continuar tomando essa decisão. Enquanto você está aí, buscando aquele sentimento mágico, aquela borboleta no estômago que dura para sempre, as pessoas que realmente prosperam estão entendendo que respeito é um compromisso que você renova a cada manhã. E amor é o que faz você querer renovar. Maquiavel foi bem claro sobre isso. É muito mais seguro ser temido do que amado. Agora, antes de você sair gritando que ele era um monstro, escuta só. Ele não estava falando em ser um tirano, estava falando em ser respeitado. Porque amor pode virar ódio em uma noite, uma briga, uma traição, um desentendimento e pronto. Aquela pessoa que te amava agora te odeia. Mas respeito é construído lentamente e permanece.
Pessoas que te amam podem te abandonar quando as coisas ficam difíceis. Pessoas que te respeitam te protegem porque sabem qual é o seu valor. Pensa na diferença entre um chefe amigável que ninguém leva a sério e um chefe firme que todos respeitam. Qual dos dois consegue fazer as coisas acontecerem? Qual dos dois as pessoas ouvem? Agora pensa em um parceiro que é legal, que faz tudo o que você quer, mas não te protege, não estabelece limites, não te desafia a ser melhor. Contrasta com um parceiro que te respeita o suficiente para dizer a verdade, mesmo quando dói. Qual dos dois você quer ao seu lado quando a vida desaba? E aquele amigo que te ama, mas te deixa se auto-sabotar, que fica quietinho enquanto você se destrói? Comparado com aquele amigo que te respeita o suficiente para te chamar de volta à realidade? Porque qual é a moral aqui? A moral é que amor sem respeito é armadilha emocional disfarçada de carinho. Então qual é a aplicação prática disso tudo? No trabalho, seja respeitado, não querido, porque respeito traz oportunidades, amor traz exploração. No amor, amor sem respeito é você se tornando invisível, porque a outra pessoa não está vendo você, está vendo só o que você faz por ela. Na família, estabeleça limites não por frieza, mas por respeito a si mesmo, porque quando você não se respeita, ninguém mais te respeita. E isso nos leva ao último bloco, o que mais pessoas erram, aquele que está destruindo relacionamentos, carreiras e vidas inteiras. Bloco 5. Generosidade estratégica. Você oferece porque acha que é bom. Na verdade, você oferece porque não sabe dizer não, e chama isso de empatia, de bondade, de compaixão. Mas qual é a moral aqui? A moral é que generosidade sem discernimento é fraqueza, disfarçada de virtude. Quando você ajuda sem critério, sem pensar, você está basicamente dizendo: meu tempo vale menos que o seu, minha energia vale menos que a sua necessidade, meu dinheiro vale menos que o seu capricho. E sabe qual é o pior? Você está fazendo isso porque não consegue dizer não, porque tem medo de desagradar, porque precisa ser visto como uma pessoa boa. A realidade é que pessoas agradáveis, que não estabelecem limites, vivem vidas muito mais exploradas, muito mais desgastadas, porque enquanto você está aí oferecendo tudo de si, o resto do mundo está se aproveitando. A realidade é crua. Generosidade sem limites é só falta de autoestima com roupagem de compaixão. Pensa no seu círculo por um segundo. Tem aquele amigo que só procura quando está na merda? Adivinha só quem ele liga? Tem aquele familiar que sempre pede dinheiro, sempre precisa de um favor, sempre tem uma desculpa? E você? Você está ali, dizendo sim, porque qual é a moral de dizer não? Tem aquele colega que só te liga quando precisa de algo, que desaparece quando você precisa dele? Porque qual é a diferença entre ser generoso e ser um tapete? A diferença é o discernimento. Você está oferecendo para pessoas que não merecem, que não vão retribuir, que vão continuar pedindo porque aprenderam que você sempre diz sim. Enquanto isso, você está queimando sua energia, seu tempo, seu dinheiro, recursos finitos em pessoas que não estão nem aí com você. E a pior parte, você está chamando isso de bondade. Você está se sentindo bem consigo mesmo enquanto se destrói. Então qual é a aplicação prática disso? Ajude com discernimento, não com culpa. Escolha quem merece seu tempo, sua energia, seu dinheiro, porque essas coisas têm valor, porque você tem valor. Bondade estratégica significa que você ajuda, mas você escolhe como, quando e quem. Você pode ser generoso e ainda assim ter limites. Você pode ser compassivo e ainda assim dizer não, porque qual é a verdade que ninguém quer ouvir? A verdade é que quando você não se respeita o suficiente para estabelecer limites, você está ensinando as pessoas a não te respeitar também. E isso nos leva de volta ao começo, porque agora você está entendendo qual é a moral da bondade. Então qual é a moral da bondade? A moral é que ser bom não é suficiente. Nunca foi. Maquiavel não estava errado, ele estava sendo realista. E agora que você entendeu isso, vem a pergunta que realmente importa. Você vai continuar sendo explorado em nome da virtude ou você vai mudar? Porque aqui está o segredo que ninguém fala. Você pode ser bom e ainda assim estabelecer limites. Você pode ser compassivo e ainda assim dizer não. Você pode ser generoso e ainda assim escolher quem merece sua energia. Mas isso exige coragem. Exige que você olhe no espelho e reconheça que a bondade sem limites é fraqueza disfarçada. Exige que você entenda que a imagem que você projeta importa, que a realidade não funciona como nos contos de fada e que respeito é muito mais valioso que amor. Então, me responde. Quantas vezes você disse sim quando queria dizer não?
Quantas pessoas você ajudou enquanto se colocava em segundo plano? Quantas oportunidades você perdeu porque era ingênuo demais? Porque a vida está passando, meu jovem, e você está gastando seu tempo, sua energia, seu dinheiro com pessoas que não merecem. Qual é a moral disso? A moral é que você precisa mudar agora. Não amanhã. Não quando as coisas ficarem piores. Agora. Comece a estabelecer limites. Comece a ser estratégico. Comece a respeitar a si mesmo o suficiente para dizer não. E se você quer continuar essa conversa sobre como ser bom sem ser ingênuo, como prosperar em um mundo que não funciona como vendem para você, e como viver com inteligência e propósito, se inscreva no canal e ative as notificações.